Bom dia, pessoal. Bom dia, jovens. Tudo bem? Voltando aqui no dia 3/12, mês do meu aniversário. Quem quiser mandar presentes, segue o Pix. É. Então, eu gosto de ficar olhando pra mim, né? Tem que olhar pra cá. Tá merda, né? Então é isso aí, rapaziadinha. Rapaziadinha. Vamos aqui começando o nosso Café com Stop. Eu vou mostrar para vocês agora as notícias do dia, calendário econômico. E eu fechei o calendário econômico. Eu sou um cara muito esperto e as mensagens continuam chegando. Então vamos aqui no nosso calendário econômico. Muito bonitinho, muito ajeitadinho. Hoje em dia não dá para reclamar que não tem recurso, né não? Não dá para reclamar. Então estamos aí. Em 14 minutos temos notícia aqui no Brasil. Não nos afeta em absolutamente nada. Ei, lasqueira, paciência, pessoal, com a vibração aí. Às 10h15 temos as mudanças nos empregos nos Estados Unidos. Uma notícia de médio impacto. Não deve causar muito estrago. Meio-dia tem uma notícia nos Estados Unidos importante. Serviços PMI. Mas esse horário já é Elvis. Pelo menos por enquanto. Mexer no cabo aqui estava incomodando. Aí. Nosso gráfico tá assim, ó. Acabou de ter uma acumulação boa aqui. Hoje eu entrei mais tarde, são 9h46, por motivos familiares. Teve uma acumulação boa e uma expansão aqui. Teria dado provavelmente entrada. Rapaziada. Acho que... Deixa eu ver uma coisa. Não. A gente não teria pego, não. 9 horas tá dando aqui, ó. Não teria pego. Teria pego essa aqui, né? Essa acumulação aqui. Do Candle 1,57. Mas tá bom. Vamos olhar aí o que a partir do 1,65. O que o mercado vai fazer. Vamos colocar nossa setinha batuta aqui. No 1,65. Vamos aguardar. Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz ontem à noite. E ontem, depois de fechar a tela, lembra que eu falei pra gente parar, etc. Mas o mercado, com get ou sem get, ele tava dando umas carinha é foda, hein? Uma carinha bacana, né? Porque ele vinha numa tendência de queda, mas um cara jeito focinho de pullback, né? Tá vendo? Veio, subiu, pullback aqui. Aí eu mantive as linhas traçadas, né? E o que aconteceu? Quando ele visitou a OR de novo aqui, lembra? O OR estava aqui, ó. Quando ele visitou a OR de novo aqui e respeitou, eu falei, bom, ao invés de dar como invalidada, eu vou aproveitar a tendênciazinha de alta aqui. A gente vai começar a colocar isso na leitura, vez ou outra, né? E Minter aqui, galera, desculpa. Né? Ele respeitou a OR e por coincidência essa OR foi praticamente a mesma da noite. Essa aqui já é da noite, mas dá para ver aqui, né? Ele respeitou
E ele vinha nessa micro tendência de alta aqui. Eu falei, bom, beleza, né? Ela estava um pouquinho mais para baixo aqui, ele rompeu aqui, eu entrei. E aí não deu tempo de eu... Aí ele voltou um pouquinho mais. Eu não tinha conseguido fazer a segunda entrada, fiz aqui. Não é o ideal, mas com a saída curta aqui, então deu um ganho aqui. E essa aqui deu ganho aonde era o alvo, né? Então eu fiz uma segunda entrada. Querem ver? Não foi grande coisa, de 13,4 dólares, mas aumentei um pouco o nosso resultado final, diminuí a distância. Aí de noite, ele estava vindo numa tendência bacanuda aqui, né? Fiz a OR com o que seria o C1, né? No sistema Jabuticaba, e o alvo aqui. Sempre pego o alvo um pouco antes. E, meu, ele veio, rompeu, eu estava fora da tela, mas aí são aqueles desdobramentos da leitura que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Como ele vinha aqui já de uma tendência de alta e estava com cara de pullback de continuidade, podia não ser. Eu acabei entrando mesmo atrasado para trás, o que deixou meu stop mais curto, porque o stop era aqui. Mas os alvos, esse alvo eu deixei mais curto, um pouco abaixo da metade que era aqui. E esse alvo, aonde era para ser mesmo. Entrei com 0,5 contratos cada um, o risco permitia. E deu uma andada linda, fez 58 dólares com 40 dólares. E o nosso lucro foi para 1.644, o líquido 1.590, diminuindo mais a distância para a meta. Tá bom? Esse foi o trader das 8 da noite, que deu entrada. Na realidade, tinha dado entrada aqui, ó. Tá vendo? Às 8h50. Eu entrei exatamente às 9 da noite. E deu ganho às 11. E aqui, é isso, 11. Porque aqui 8, não, aqui 9, 10, 11, isso. Então deu ganho às 10 e às 11. Falei certo, galera? Se uma é 8, 2 é 9, 3 é 10, então 10. 4 é 11, certo? Certo. Cabeça não é aquela, mais. Então foi um trade de sucesso. O horário da abertura do mercado costuma ser muito bom para opening range, tá? Agora vamos tirar essas linhas aqui, tirar essa linha daqui, tirar essa linha daqui e tirar essa linha daqui e vamos esperar os nossos candles. Enquanto isso, vamos olhar o robozinho. Eita ferro, entrou. O robozinho ontem fez mais 5 dólares e uns quebradinhos. E ontem eu falei para vocês que ele não estava vendo, aqui no histórico de conta parou de aparecer, mas na negociação aparece o saldo. E agora estamos com 461 dólares no robozinho e seguimos testando. Eu me perco às vezes. Muitas vezes. Tá aí. Tá andando o nosso gráfico, a grafiqueta. Planilha tá sempre aqui no jeito, né? Sempre aqui no jeitinho. A nossa... Deixei o risco fixo por trade de 2% para dar um respiro, né? 10 ou por 3. Porque senão fica muito apertado, a gente não consegue andar, né? E a gente já tem ali um saldo que permite fazer isso. Então agora vamos esperar
Esperar. E esse é o jogo da paciência. Vamos ver as anotações aqui. Isso é legal de falar, hein? Notem que eu trabalho com um gráfico limpo. Tá vendo? Tem nada no meu gráfico. Vocês podem ver gráficos por aí, e é muito comum, as coisas assim, ó. Esse aqui não tá fazendo o que eu queria, não. Ele só tá pondo lista. Mas vamos ver aqui. Não. Ó, uma linha aqui. 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 Tá vendo? Vamos ver. Osciladores. Cadê o zigue-zague? Zigue-zague color. Não tô achando. Aqui. Zigue-zague color. Zigue-zague. Zigue-zague color. Ó que beleza. O famoso gráfico árvore de Natal. Linhas, etc. Né? Média móvel que eu não coloquei aí. Mas o povo adora. Etc, etc, etc. Tá vendo como é que fica? Confunde o caboclo. E você fica com um monte de parâmetros. Fica um monte de parâmetros diferentes. Então eu vou entrar por causa dessa linha, vou entrar por causa do zigue-zague, ou porque atingiu esse ponto, porque atingiu esse, ai, ui, 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 ou esse canal, esse canal, esse canal, esse canal, esse canal, esse canal. E, meu, o Crable dizia que quem precisa de indicador no gráfico é porque não sabe ler o preço, né? Eu sou dessa linha, eu aprendi price action e a teoria do Crable, e ela funciona com o gráfico limpo, só com aquelas nossas linhas lá. Vamos limpar aqui para não ficar doido. E coloco os numerinhos lá, mas só para o nosso uso aqui educativo, para ficar mais fácil de visualizar, né, o que eu quero, etc. Mas só. Então, eu vou ler um monte de anedotas sobre gráfico sujo para vocês aí. Vou começar a fazer umas camisetas assim, pá. Quem opera com gráfico sujo é idiota. Brincadeira, pessoal, mas não é a minha, e quanto mais você domina, menos esses recursos você precisa, né? Depende da teoria, depende do approach. Uma coisa ou outra pode ajudar, mas não é o meu jeito de fazer. Eu posso morder a língua no futuro e falar, nossa, agora eu estou operando o gráfico árvore de Natal. Qualquer coisa que der dinheiro, tá bom. Sim. Desculpa. Então é isso. Gráfico limpo, somente no momento de aprendizado, tá? Tenta focar numa coisa só. Tenta focar aqui. Tenta focar na teoria dos ciclos. Não começa a ir para vários lugares, tentar aprender várias coisas ao mesmo tempo. Vai confundir. Não fica na busca da melhor estratégia sem concentrar em uma, porque o tempo que você vai perder era o tempo que você podia estar ganhando dinheiro com uma estratégia só. Se for procurar alguma coisa, se você tiver facilidade com inglês ou usa as legendas do YouTube, procura quem fala de teoria de Crable original, né, em inglês, porque o povo vai mais na original. Então, vão para esse lado, né? Vão para esse lado.
Estamos com o quinto candle abrindo, nosso delicioso candle 169. Vamos ver como é que tá aqui. Espera aí. Só para eu enxergar qual que é a máxima. Máxima e mínima. 423 pontos. É pequenininha. Aí vale a pena a gente usar a jabuticaba. Mas tá dentro, né? Dá uma OR mais curta. Dá para entrar com mais contratos. Ou se você pegar o candle 164, por exemplo. Já deu 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não, tá no sexto. A mínima do... Opa! A mínima do 164 com a máxima do 169 dá 500 pontos, né? Não chega a variar tanto assim. Mas podemos. Podemos. Mas eu prefiro bem acumuladinho assim, entendeu? Aí tá no quinto candle, eu teria que abrir mais um. Podemos fazer aqui com 64 fechando 69 para movimentar o bagulho, né? Vamos ver como que abre um 170, ou também conhecido como 170. Engraçado, sabe? Eu tenho aproximado o microfone, eu tenho aumentado o volume dele. E ainda assim, agora eu aumentei um pouco mais. E ainda assim tem o áudio fica baixo, cara, no microfone top de linha e o áudio direto do telefone quando eu gravo aqueles curtas para dar uns recados, ele acaba ficando mais claro. Mais claro não, mas mais alto. A qualidade do áudio desse microfone é muito melhor que do telefone, mas é louco, né? Olha lá, abri um 70. Se a gente traçar o R agora, ó, mínima do 164, máxima do 169, ficou com 518 pontos. E provavelmente rompe aí. A vantagem, por assim dizer, é que a gente já tem a OR, né? A gente já teria o R. E o 170 pode romper. Mas, porém, todavia, contudo, e aí vai ficar com stop curto, né? E podemos tomar um stop de alegre. Por isso, muitas vezes a jabuticaba ela acaba, embora quando toma stop dói, mas com stop mais longo, aquilo que a gente já vinha falando, né? Com stop mais longos tem mais chance do mercado respirar e não sair. Ontem foi perfeito, né? A OR deu... Eu deixei na planilha aqui. Acho que a OR deu 800 pontos. É uma ótima... É um ótimo range, né? Mas podemos aqui já fazer, né? Agora eu penso que... Porque se a gente pegar... Vamos ver aqui. Mínima de 166 com a máxima de 170, tá dando 560 pontos. E aí fica bem dentro da teoria, né? Porque a gente já tinha marcado 165. E aí não fica inventando moda, né? Mexendo naquilo que... E aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí. Então 165 continua sendo o nosso candle. A mínima do 166. Aí vamos esperar fechar um 70. Que ele vai dar a nossa máxima
Galera, isso aqui é importante, viu? Enche o saco. Deixar. Tá vendo que quando você dá um clique, some esse quadradinho aqui, aí volta. Quando some, você não consegue mexer na, na, na linha. E aí, às vezes, você precisa mexer em alguma coisa, você atrapalha, né? Você acaba arrastando a linha, tirando ela do lugar. Então, melhor assim. Deixa travadinho. Deixa travadinho, travadinho, travadinho. Cadê o nosso... Cadê o nosso... Nossas anedotas, anedotenses, anedotísticas. Tanta informação, galera. Tanta informação. Que é uma loucura. QD. A câmera fica bem na frente do meu monitor. Essa é boa, cara. O cara que operava ouro de ressaca. Ele falava, o segredo de operar ouro é estar de ressaca. Porque você não tem coragem de operar pesado. Eita. Aí, ó. Temos a máxima. Abemos máxima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 minutos. Agora sim, vou escrever o R aqui. OR. Vamos colocar a nossa medida. Para daí traçar a E1, nossa área de expansão. E aí hoje vamos entrar o primeiro alvo na E1 e o segundo alvo em metade de E2, né? Porque E1 é um alvo relativamente curto, né? Olha aí. 635 pontos. Não fiquem assustados com esses pontos altos, que vocês vão olhar em outros ativos, né? 100 pontos já é um absurdo. Mas como isso é um microcontrato de ouro, ele tem essa pontuação mais alta, né? Tem os pips também, depois a gente fala sobre isso. Mas como a gente está usando aqui, se vocês usarem o SHA dentro do MetaTrader, ele vai aparecer essas grandes quantidades de pontos, mas 100 pontos aqui é equivalente a 10 pontos em outros ativos, tá? Se você fosse negociar o ouro, por exemplo, o contrato futuro de ouro direto na Bolsa de Chicago por uma corretora americana. Aí parecia aqui, hein? E vai acumular. Se romper para baixo, não queria. Eu tenho pensado bastante em não desprezar a tendência, sabe? Né? A gente está nessa tendência aqui. Tem esse topo aqui para alcançar. E não desprezar a tendência. Embora, né, a teoria sugira que se rompeu para baixo eu tenho que entrar. Mas eu tenho pensado bastante em não fazer essas entradas, né? Por mais que vai rolar umas dores de corno aí brabas, mas esperar, entendeu? Esperar voltar e romper. Não sei. Não vai ser hoje. Hoje nós vamos fazer aquilo que está dentro da nossa programação normal. Mas eu já não pus para não vibrar essa charoleta aqui, né? Que coisa. Tem lembra dos Turtle Traders que eu falei para vocês no episódio 4? Tem a treta, né? Quando o experimento acabou, um deles falou assim: caramba, agora eu tenho que pensar sozinho. E virou funcionário público. Porque
vinha tudo prontinho, né? Era só operar aquilo que e o povo ganhou dinheiro, velho. Mamma mia. Vale a pena ler o livro lá que eu falei pra vocês dos Turtle Traders. Eu comprei. Eu não tinha, eu tinha só digital. Comprei o capa dura pra colocar aqui na minha micro mini biblioteca. Ó, um 71, né? Sendo um 71. Sendo pilantra. Ontem me perguntaram sobre robôs. Eu tô testando esse, porque eu sou aquele cara que nunca perco a esperança, mas até hoje as minhas experiências com robôs foram todas ruins. Eu tô fazendo um robô, mais de um, inclusive, alguns indicadores, mas leva tempo, né? Porque eu preciso testar. Ó, o Kendall 102 acordou doidão. Um 71 deu uma devolvida. E capaz de largar a gente pra trás, assim, um 72 aí. Se largar, largou, né? O que é largar pra trás? Ele andar mais. Vou colocar aqui pra vocês. Ele romper. Na hora que ele fechar, ele romper os 50% aqui. Entendeu? Aí ele andou demais pra gente entrar. Aí nós podemos esperar o reteste lá embaixo. A teoria original não diz isso, mas nós já vimos funcionando isso aqui. Ou recomeçar o ciclo, né? Vamos ver. Vamos ver. Às vezes ele dá essa esticada e perde o fôlego. Parece eu andando de bicicleta na subida. Rapaziada. Não é fácil, não. Engraçado, tinha uns outros causos aqui. É aquele dos. Tem os nomes. Richard Wyckoff, o X9 do mercado. Que ela investigou o mercado que nem um policial secreto. Anotava manipulações, absorção, acumulação, distribuição, movimentos dos grandes operadores e dizia que o trader comum perde porque não sabe quem está do outro lado. Na realidade, você tem que ir atrás de quem está do outro lado, né? E o preço demonstra isso. A gente não mexe o preço, mas a gente surfa atrás de quem está surfando na frente. Né? E aí ele foi proibido de publicar algumas coisas que estavam expondo demais os tubarões. Né? Aí a moral é, entenda o jogador, não só o jogo. Né? A gente tem que entender que tem muita coisa, cara. Que tem manipulação no mercado, tem. Que tem inside trading, né? Quando os caras vendem informação, né? Tipo, o cara sabe que, por exemplo, uma informação importante de uma empresa, vai sair um CEO, vai lançar um novo produto, o resultado trimestral foi ruim, foi bom. Na teoria, todo mundo teria que saber junto, quando a empresa divulga. Né? Mas a verdade é que a gente ouve muito falar, o mercado já estava precificado, porque ele esperava. Mas muitas vezes estava precificado porque alguém vazou essa informação. E aí o cara já está comprado ou já está vendido porque ele teve ilegalmente acesso a uma informação antes do resto do mercado, né? O que é ilegal, é imoral e covarde, né? E aí o cara enche o bolso de dinheiro, a empresa, o fundo, o que quer que seja, e tem muito disso. As pessoas dizem que não, tem gente que jura que não, mas nós já vimos, né? Ao longo da história aí, a quantidade de... Tem um monte de filme falando sobre isso, livros e mais livros. Muita gente já foi presa, outras pessoas não. Então não é conto da carochinha, essas coisas acontecem. Agora a nossa telinha aí tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Vamos voltar ela no lugar aqui de baixo.
Olha, ele tá beliscando lá os 50%. Eu mesmo assim, quando tá muito perto, eu não sinto vontade de entrar, não, galera. Se eu entro um pouco para trás, eu não ligo. Agora entrar para frente, não é comprar para trás, tá? É entrar um pouco para trás, para você ter mais lucro e um stop menor. Você acredita no movimento, a técnica tá falando para você entrar. Olha aí, ó. Esticou muito, muito, muito. Vai fechar acima dos 50%, ó. 50%, fechou acima. Ele tá com carinha que vai largar nós chupando o dedo. Mas, como nós já fizemos outras vezes, vamos colocar uma ordem. Peraí. Colocar a ordem aqui, com stop aqui. Stop 709 pontos. Vamos colocar na planilha. Colocar aqui 720 pontos. Ó, podemos entrar com 0,1 contrato. 10, né? 0,10. Então nós colocamos uma ordem aqui de... Não, 0,5 não. Parece que vai voltar a buscar. Nós colocamos aqui uma ordem de 0,7 e outra ordem de 0,3. Aí ele faz 70%, depois mais 30% lá em cima. Não é a mais lucrativa? Não é. Mas eu prefiro chegar devagarzinho, né? Ontem o dono do robô lá que eu mostro para vocês aqui, ele falou, tá fazendo quanto? Eu falei 5%. Ele falou, o robô é todo configurável, né? Se você quiser aumentar a meta. Eu falei, não. Eu não tô com pressa. Já tive muita pressa. Eu não tô com pressa. Olha aí, ó. Aqui eu dei uma bobeada. Aqui dava para entrar, né? Estaria aí 152 pontos abaixo dos 50% lá. E 160 e poucos pontos abaixo, acima do rompimento. Mas acho que essa ficamos chupando o dedo, viu? Aí dá para fazer como ontem, né? Dá para fazer como ontem, que eu fiz depois que eu parei a gravação. Considerar essa OR ativa e se ele voltar aqui para dentro, acumular, a gente espera ele romper. Essa é uma interpretação minha, tá? De tempo de tela, de observar as coisas acontecendo. Se você quer fazer a mais pura dentro da variação da leitura do Larry Williams, não totalmente pura, porque eu já falei para vocês que ela é mais complicada, teria que invalidar essa OR aqui e começar a contar de novo. A partir desse candle, mas esse candle é muito grande, ele vai dar uma distorção, aí você pula para o próximo. Se o 173 não passar muito desse tamanho aqui, que ele está com 400 e poucos pontos, 400 e muitos pontos, sei lá, 450 pontos, aí você considera ele como primeiro candle e espera meia hora. Se quiser fazer a jabuticabinha, espera 20 minutos, 4 candles. E parece que é isso, né? Que a gente ficou para trás. Lembra do Jesse Livermore que eu falei para vocês? Que era o trader top das galáxias que quebrou. E cara, nega de 1907 operando. O cara operava na unha. O mercado tava indo pro saco. JP Morgan ligou para ele. Quando eu falo JP Morgan, era
O cara, não o banco, o cara que fundou o banco, o próprio JP. Aí ele falou assim: pare de vender. Você está destruindo o sistema. Um cara estava trazendo o sistema abaixo. Aí o Livermore simplesmente parou de operar. Não ganhou nada naquele dia. Mas ganhou reputação que transformaria no maior operador de todos os tempos. Saber quando não operar é mais valioso que operar bem. É a história que eu vivo falando, vivo repetindo, né? Não operar é operar. Ah lá, Candle 73, ficou em decisão. E tá indo buscar a ordem. Nós já fizemos isso, nós já vimos funcionando. Eu tenho mania de falar nós, sendo que vocês ficam só olhando e lamentando as coisas que eu faço. Aí tem um cara que ficou chorando, o mercado fechou contra mim. Ele tomou um stop gigante. Eu acho que eu já contei essa pra vocês, né? E ele disse, o mercado fechou contra mim. Como se fosse um complô, né? Às vezes parece, né? Vai lá, busca seu stop e vai embora, né? Às vezes parece. Mas aí, cara, o mercado não tem ideia da sua existência. Para o mercado saber que você existe, ou você é trader top de linha de um grande fundo, de um grande banco, ou você é zilionário, tem o próprio fundo, mas tipo o nosso amigo Elon, que deu um dump. Você sabe o que é dump? Quando dump é jogar fora, jogar no lixo, né? No mundo financeiro, no mundo do mercado financeiro, dump é se desfazer de ativos, né? Ele fez um dump de 4 ou 6 bi de bitcoins, né? Deu aquela afundada no preço. Já faz um tempo isso. Faz um tempo. Falando nisso, eu não falei do Bitcoin, né? Vamos ver como é que tá. Vamos ver. É, cara, bateu aquele fundilho lá. Inclusive eu dei uma compradinha. E já voltou perto dos quinhentão. Quem aproveitou, aproveitou. Ó. Bateu aqui. Hoje não. Ontem, ó. 2/12. Não. É? Tá invertida a data, tá gringa. Não, 2 de dezembro, ele tava 4,69. É uma loucura, né, cara? A volatilidade desse negócio, véio. É um samba do jovenzinho doido. Ó, eu comprei nessa região aqui. Não vou falar que comprei aqui no olho da mosquito, mas comprei nessa região aqui, pouquinho, só para dar uma baixada no preço médio que estava alto. Mas ó, isso foi dia 1º de dezembro. E eu apareci com essa minha cara gorda falando: galera, sangue nas ruas. Mas ó, o mercado tá bullish. A galera tá com um sentimento de que precisa comprar. É o que esses indicadores dizem. E o mercado como um todo, querem ver? Tá com medo, ó. O mercado, esse é o indicador do medo versus ganância. Tá aqui a bolinha. O mercado tá com medo. Aqui é indiferente e aqui é ganancioso, querendo comprar. Vamos ver os próximos capítulos. Olha aí, galera. Beliscou a ordem, hein? Não pegou. E tá acumulando aí dentro de E1. Praticamente tá criando uma nova OR aí, ó. Se pegar ali máxima de 1,73, mínima de 1,74,
Vamos ficar de olho aí. Mas já fico mais ressabiado em deixar essas ordens aqui. Ele tá com cara, ó, que ele tá fazendo o mesmo movimento aqui que ele fez, só que ele fez uma alta maior, né? Ó, fez essa acumulação, uma alta, pequena acumulação, pequena expansão, acumulação e pequena expansão. Ele tá o mercado se move assim, né? Por isso que fala ciclos, né? O mercado se move em ciclos. E os ciclos formam canais. Hoje eu tô com aquele sentimento assim de não operar, sabe? Já falei para vocês que às vezes é bom ouvir seu sentimento. Mas assim, não tô mal de cabeça nem nada. Ó, como a gente teve dois candles fechando acima de 50%, três na verdade, né? Vamos começar. Vamos apagar essas ordens. Chavasca, viu? Tá vendo que eu falo para não deixar, para tomar cuidado? Vamos apagar essas ordens e vamos começar outra OR, considerando o candle 171 como o candle referência, o candle raiz, como você quiser chamar, tanto faz. Se tiver, se manter assim, ó, um OR de 500 pontos. Mas tá com cara que vai ter outra acumulação aqui. O duro é isso, né? Quando o candle que rompe, ele fecha tão alto assim. Aí você vai precisar, ao longo do tempo que você está operando, observar o que é observável para você. Se você mantém a OR traçada, espera um reteste, e isso funciona mais vezes, ou se você, a partir do momento que rompeu 50%, você desconsidera aquela OR e traça outra. Nós estamos fazendo isso. Nós vamos experimentando aqui. E aí é importante aquilo que eu falei para vocês, de vocês anotarem na planilha, né? O que aconteceu. Eu prometi fazer isso várias vezes, não fiz. Hoje eu vou anotar desde o dia 1º, tirar print de hoje, né? E anotar no final aqui da nossa sessão para ter isso, para vocês verem como faz, né? E a gente poder visitar, né? Porque aí você consegue tabelar a coisa assim por estratégia, você usa nomes sempre iguais, etc. E ver o que dá mais certo, o que dá mais errado, né? Ou o que dá menos certo. Tem gente que tem essas besteiras, né? O que você fala atrai as coisas e blá blá blá. É claro que assim, se você se põe muito para baixo, se você o tempo todo fala que você não sabe, que você é burro, seu cérebro acaba acostumando com a ideia. E é um tipo de autossabotagem, né? Ah lá, tá ali. Tá ali. Tá com essa carinha aí. Você vê como é difícil, né? Eu tomei aquela tunga aquele dia operando à noite com a mão pesada. Eu tava, lembra? A gente começou aqui a conversar, tava em $1.800 e caiu para 1.400. Você vê para voltar como é difícil, né? É a famosa história que o mercado sobe de escada e desce de elevador, né? Eu diria que desce daquele elevador da Disney que despenca, assim, sabe? Não é nem elevador normal.
quarto candle, 176. E a paciência que a gente tem que ter, né? Ah, eu pulei umas coisas legais para falar. Ó, tem o Ed Seikota, considerado o melhor trader da história silenciosa, né? Que o cara não fazia alarde. Transformou algumas contas em multiplicações de 100, 200, até 500 vezes. Ele operava commodities, né? Milho, petróleo. E aí perguntaram qual era o segredo dele, ele falou, segue a tendência. Faz o trade do tamanho que você pode, corta as perdas. E aí também disse, todo trader ganha o que merece. E aí entra na questão do GET, né, galera? Gestão emocional do trader. A moral da história é que seu resultado reflete a sua maturidade emocional. É o GET. Vocês devem estar pensando, quando que esse GET sai? Quando tiver convicção de que ele pode ajudá-los. E não ser apenas mais uma mentoria, curso, terapia só para ganhar dinheiro. Não que eu não gosto de ganhar dinheiro, mas não quero fazer que nem a Vampíricos às custas da fé das pessoas e decepcioná-las. Aí o latidinho da Luísa aí, vocês ouviram? Ela ouve outros cachorros, corre lá na sacada para trocar uma ideia com eles. Aí fica todos os prédios latindo aqui, uma loucura. Os vizinhos amam. Olha lá. Ei, Lulu. Tá atrapalhando aqui, Lulu. Pois é, rapaziada. Você vê que esse negócio que o Seikota fala de segue a tendência? É isso, né? Se aqui você tá seguindo a tendência, você tá bem na fita. Por isso que eu falei que eu tô repensando a questão de numa tendência clara, aqui, se você olhar para macro, né? Tem uma tendência aqui, um pullback, né? Por que é um pullback? Porque ele não rompeu esse fundo aqui da onde iniciou essa tendência, né? A macro tendência, a tendência de meio-dia, né? Então aqui, ó, começou aqui às 17h55, 18 horas de ontem e veio 18 horário do servidor, tá? Para não ter que ficar fazendo conta. E acabou, digo, né? Veio até às 4h30 da manhã do servidor de hoje. É uma bela esticada, né? Mas você vê que ela não é reta, né? E aqui ela faz esse pullback. Por que é um pullback? Porque ela não rompeu a última mínima aqui, né? Então não inverteu a tendência. Se você olhar só para cá, é uma tendênciazinha de baixa. Mas, por exemplo, se você está operando aqui, se a gente entra na ideia que eu falei para vocês de não desconsiderar a tendência, então se eu tenho a OR traçada em algum lugar aqui e ele rompe para baixo, eu não entro, né? E aí, se eu acredito na tendência, eu entro com aquela terceira ordem ou sem saída de ganho ou com trailing stop longo para deixar a ordem andar. Agora, tem que ver, né, cara? Porque você tem que... A tendência é um negócio que você precisa estudar. A tendência é um negócio que você tem que estudar porque, assim, você tem várias tendências dentro de um gráfico, né? Como é que você vai ver? Isso aqui é uma tendência e isso é um mega pullback, né? Com vários pequenos pullbacks dentro. Porque ele não rompeu as mínimas anteriores, né? Então é um pullback.
Mas é difícil de interpretar, porque você tem que olhar por vários, aí você tem que começar a confirmar. Aqui, ó, cada coisa dessa aqui é um dia, né? Cada linha vertical dessa é um dia. Aí você tem que confirmar nos gráficos de tempos maiores. Deixa eu ver no 15 minutos, né? Esses, ó, porque a gente está olhando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 dias. O que ela fez no 15 minutos, nesses 5 dias? Vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Só que isso aqui já é um ruído no 15 minutos, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 dias. Agora, quando você vai para o gráfico de 1 hora, né? Vou aumentar um pouco o zão aqui para vocês. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então você faz o mesmo desenho. E no diário? O que está acontecendo no diário? Aí você tem que vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4 dias. Praticamente de lado, tá vendo? E aí ele fica dançando nos gráficos de tempo menor. Mas a tendência geral do diário é uma tendência de alta. Isso aqui é um mega pullback, né? Você tem um pullbackão aqui. E uma grande chance de continuar a tendência, né? Porque para quebrar essa tendência, ele teria agora que romper essa mínima. Tem mínima aqui para romper, né? Tem mínima aqui. Então, ó. Entendeste? Aí cada linha no diário, né? Cada linha dessa daqui são 21 dias. Um ciclo de 21 dias. Entende? E são os dias úteis, né? Do mês, desconsiderando os dias que o mercado fica fechado. Então é um mês, né? Um mês de negociação. Então, até que se prove o contrário, nós estamos numa tendência de alta. Alguns pullbacks aí. Aí, ó. Se a gente tivesse ficado com a ordem aqui, não tinha pegado. Só para... Agora invalidou mesmo. Vamos marcar essa mínima aqui. Pra gente dizer que não falamos de flores. Flores é duro, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver contando. É melhor confirmar do que sair fazendo besteira. Ó. Uma OR de um tamanho já perto do limite máximo. Uma OR grandona. Supondo que ela não rompa essa máxima aí. Vamos ver o que fará o nosso amigo preço, nosso amigo mercado. Vou contar um negócio pra vocês aqui. Loucura, né, cara? Como o mercado ele acha... Eu queria aquelas AirTags, né? Da Apple. Tipo isso aqui, né? Isso aqui é um negócio virtualmente muito difícil de falsificar, né? Em especial com a tecnologia que o iPhone já reconhece direto, tá? E, na loja, um kit de 4 custa um pau e 300. E aí no Mercado Livre, cara, você acha por 600 pau. Vários vendedores, Mercado Premium, não sei o que, o cara te manda nota fiscal e tudo. É louco. É óbvio que é contrabando, né? Agora os caras conseguem legalizar o contrabando e o Mercado Livre vende. E nós compra, né? Porque... Brasil, né? A gente contribui com a merda toda. Eu não vou dar uma de certinho, eu sou certinho até onde dá, cara, mas você não sobrevive aqui. Se você não dança, dança. Aí vai falar, todo mundo é corrupto, por isso que não vai pra frente. Também.
Mas se a Apple quiser ver meu dinheirinho, ela que baixa os preços, né? Ou eu compro quando eu viajo, ou quando tem essas barbadas aí, até que tirem do ar, né? Mas engraçado, cara, que eu para vender coisa no Mercado Livre, lá da loja de moto, meu, tinha que mandar nota fiscal, tinha que mandar isso, mandar aquilo, cadastro, blá, 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 blá. E o nego consegue vender contrabando, cara. E assim, o cara tem mais de 3.000 vendas. Não contrabandinho, não, mano. Contrabandaço. Loucura. Ih, tô achando que esse 178 aí vai acabar, vai moiar, hein? Vai acabar com a nossa brincadeira. Tá vendo? O mercado tem hora que você tem que ter paciência. Ele veio, ó, nessa, nessa subidinha aqui, ó. Aqui que a gente não tava operando, né? Aqui, ó. Meio dia e meia. Então aqui era cedo. Era cedo. Era 6:30 da manhã. Eu tava acordado. Mas estava preparando lancheiras e etc. Então você pega aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mínima. Máxima. Olha aí. Olha aí. Rompeu aqui, confirmou aqui, já dava para entrar aqui. Se quisesse esperar, pegava aqui, bora. Ó, alvo aqui, segundo alvo aqui. 6 da manhã, deu. Oh! 6 da manhã deu bonito. Não eu dei bonito. Piada de tiozão. 1, 2, 3, 4, 5. Só fechar esse 178 aí. Pode ser que dê. Não é acumulação bonitinha do jeito que eu gosto, mas nem tudo é de livro, galera. O mercado se mexe, não são desenhos perfeitos. Não que eu gosto daqueles desenhos. Cabeça de dinossauro, tripa do jumento, pistola de elefante. Vocês vão ver uns traders que ficam enxergando desenhos psicodélicos aí faz lá o beijo do macaco e você tem que entrar, sabe? Loucura, loucura, loucura. A coisa muito discricionária, né? Eu gosto da metodologia que ela é fechada, né? Faz isso, você faz aquilo, você faz isso, você faz aquilo. Começa a ficar muito discricionário, por isso que eu digo assim, vamos acompanhar a tendência? Vamos acompanhar a tendência. Então eu não fico, você não abre para interpretação, né? Por exemplo, ele está numa tendência de alta. O mundo está comprando ouro, o mundo está fazendo contratos de ouro porque as pessoas estão inseguras com o futuro e todo mundo entende o ouro como uma reserva de valor, né? Ó, fechou lá 1.000 pontos. Para mim tá inválida. Para mim tá inválida. Hoje tá mais com cara de jabuticaba. Porque se fizermos a mínima e a máxima dos 4 candles a partir do 173, aí ele já fez E1 para cima, que daí não é o alvo, né? Aí teria que romper E1 pra gente entrar, né? Tem cara, meu, que olha isso aqui e fala, meu, rompeu 3 candles, vou entrar, comprado, stop embaixo aqui da última mínima e larga. Se é o seu negócio, dá certo? Ué, vamos ver quantas vezes isso aconteceu. Aqui, ó.
Aí você tem que ver o que você vai considerar rompimento, né? Se é corpo com corpo ou corpo com pavio, né? Se for corpo com pavio, aqui não rompeu. Aí rompeu aqui. Você teria que entrar no próximo. Você ia tomar um calorzinho aqui. Mas o stop ia estar aqui embaixo. Aqui, ó, aqui rompeu bonito. Você entra no próximo. Stop abaixo da última mínima. Fica um stop meio compridinho. E vai embora. Ó, aqui é uma coisa. Olha só. Olha só. Vamos entrar na jabuticabinha. Só com 0,3. Vamos ver. Na verdade, vamos ver. 1.400 pontos. Vamos ver o que a planilha deixa a gente fazer. 0,5 contratos. Se deixar, né, galera? Se deixar. Também não adianta, né? Tem que deixar passar, tem que deixar passar. Mas essa do candle rompe candle, se você olhar, dá negócio o tempo inteiro, né? Corpo rompe pavio. Ó. Mas aí é importante dizer, contra a tendência, isso é meio loucura, né? Contra a tendência, isso é meio loucura. Por exemplo, aqui você teria entrado aqui. Seu alvo teria que ser aqui. Provavelmente você não teria colocado o alvo aí. Talvez pegasse uma saída aqui. Mas contra a tendência, pelo menos uma tendência de vários candles, né? Aqui você poderia considerar uma quebra de tendência, mesmo que temporária, e entrar depois. Então, assim, funciona? Funciona, mas você tem que aperfeiçoar o negócio. Tem que aperfeiçoar o trem. Porque senão... Ó, provavelmente vai deixar para trás de novo. Hein? Mais uma vez. Aí você vai falar assim, mas por que você já não entra na confirmação? Porque aqui a gente traçou a jabuticaba, né? Se a gente tivesse traçado a OR de 4 candles, coisa que eu não estou querendo misturar as estações, teria dado. Aí, ó. Ixi, deixou para trás bonito. Bonito, 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 bonito. E aqui, ó. Fechou acima de 50% já. Duro hoje, hein? 10h55. Vai ser o dia de não operar é operar. Tá com carinha. Nossa, o foco tá doidão ali. O foco tá crazy. Fazendo a mão aqui o foco. Galera, que invalidou também. Que não tem que fazer. Não tem que fazer. Tentar mais uma. E aí a gente chama o dia de meu rei e vai fazer outras coisas. E vão ter que ter paciênciazinha, porque a gente tem que chegar no candle 186, né? Considerando o 180 o candle de referência. Então nós temos que esperar o candle 186. Agora você vai falar, porra, mano, mas você perdeu aqui, rapaz. Eita. Aquela história, né? Nós temos que definir o que nós vamos fazer. É melhor fazer um ciclo de 4, de 20 minutos? Pode ser. Não
Não tem nada errado, fundamentalmente errado. O Crable fazer de 30, mas você pode usar a mesma teoria e fazer de 4. Falar, pô, 4 funciona melhor. Com certeza teria funcionado aqui, com certeza teria funcionado aqui. Né? Ainda mais uma tendência gostosa dessa aqui. Podemos. Podemos. O problema é você acreditar que o negócio vai para sempre e começar a mudar no meio do caminho. Talvez hoje seja o dia de sentar na mãozinha e falar: ah, bom, não é hoje, né? Não é hoje. Galerinha, vou fazer um comentário. Essa semana eu vou gravar o último amanhã, que é quinta-feira, dia 4, porque aí eu vou me preparar para minha viagem. Vou gravar alguns vídeos de conteúdo para deixar para vocês. E vou mostrar um pouco da vida do trader bipolar quando ele está aproveitando, colhendo os louros dos seus trades bem-sucedidos. Mas a vida não é só isso, né? Tem muito sangue, suor e lágrimas, muita bunda na cadeira, muito zóio na tela, muita dor de cabeça, enxaqueca e raiva e tudo mais. Então não adianta você achar que você vai sair fazendo e é isso e pronto, acabou e sei que a câmera não estava seguindo eu. Essa aqui é a famosa dorzinha de corno, né? Assim, rapaz, o que tu foi fazer? Talvez para nossa estratégia móvel os 20 minutos seja mais interessante. Mas ontem vocês viram, foi a técnica de 30 e tá tudo certo. Então, não pensem que eu fico mudando de ideia toda hora. Não é mudar de ideia, são variações dentro do mesmo tema, dentro da mesma estratégia, dentro da mesma técnica. A questão é que, como aqui é a documentação de uma jornada e nós estamos juntos para ver erros e acertos e essas adaptações necessárias, então é para que vocês entendam que algumas adaptações eventualmente são necessárias. Tá certo? Tá certo, muito certo, certíssimo. Eu vou comer alguma coisa e já volto. Fiz uma pausa aqui, um break pro Pips, pro Tots e para comer um negocinho. Ó, galera, desculpa do enroto. Temos aqui já era, galera, mais uma vez mais uma invalidada aqui. Bom, hoje acredito que o mercado não tá pra gente. Não, e nos leva a pensar em algumas mudanças. Vamos aqui. Primeiro vamos fazer o seguinte. Eu abri outra plataforma aqui. Vamos gerar o relatório. Ó, aqui no MetaTrader, clica com o direito, relatório, Excel, salva onde você quiser.
É sempre o mesmo nome, então você substitui o arquivo anterior. Vai ter que olhar para colar. Ele abre aqui. Então é o seguinte, ó. A gente tem que... Desculpe. O estúdio improvisado aqui. Então aqui é o seguinte, a gente tem que na aba relatório, eu estou mostrando essa planilha porque eu vou melhorá-la. Desculpa, a Luísa tá tendo um chilique aqui. Melhorá-la para disponibilizar para vocês, né? Então aqui, a último que eu colei aqui foi do dia 25/11. Olha como a planilha tá defasada, né? Excesso de coisa, mas isso aqui tem que ser religioso, embora eu não estou dando um bom exemplo para vocês. Então a gente vai aqui no... onde eu salvei aqui. Esse aqui é de outro que eu gerei. Depois eu apago. Tá aberto. A gente abre aqui. 25/11 foi o último que eu copiei, certo? Então... ó, 25/11. Então eu copio daqui para baixo e colo aqui. Sempre colo aqui, ó, com esse 1, 2, 3 para ele colar no mesmo formato, não ficar tudo zoado. Aqui aí ele já vai me entregar o registro dos trades, win, loss, etc. E o panorama, né? Tá vendo? Quanto que tá meu lucro, ou prejuízo, rentabilidade, meta atingida, ou seja, estamos com 31,56 da meta. Aqui você vê por mês, né? Eu comecei em outubro, como eu falei para vocês. Outubro positivo, novembro negativo, mas pouco. E aí que é importante, né, galera? Quando você perder pouco. Entendeu? Você não perder tudo. Chega em outubro eu perco os 1.500, né, em novembro. Então, perdeu $44. Em dezembro estamos positivo $100. Essas aqui são as previsões. Do jeito que está hoje, eu estou fazendo $25 diário. 130 e pouco, $140, R$140. R$138 com o dólar a 5,5, desculpa, tá aqui. Tá atrapalhando, né? Deixa eu passar para cá. Tá atrapalhando. Ó, tá vendo? Enquanto eu estou fazendo diário, na média, a previsão do mês são $957. R$5.267. Quer dizer, nada mal, né, meu? Você ganhar isso aqui sentado na frente da tela. Nada mal. Tem gente que quer oferecer 1.000. Olha, dá para ganhar muito mais. Eu tô com o pé super no freio. Dá para ganhar muito mais. Você tem que começar devagar, né? A hora que esse lucro aqui chegar em 2, 3 mil dólares, você opera um pouco mais pesado. A hora que e você vai sacar um pouco e deixar um pouco para aumentando o seu capital para você conseguir operar mais pesado e ter um lucro maior. Agora, fala, não, cara, meu objetivo tá ganhar 5 pau por mês, tá lindo. Beleza, então você vai sacando, mas tem que deixar um colchão ali, né? Um tanto lá para você poder conseguir fazer aqueles lotes para poder fazer os $25 diário, que não é muito, não é difícil. Tá? Não é impossível. Fácil nada é. Tá bom? E aí nós temos gerenciamento de risco, né? Que é aquele lugar lá que eu coloco a quantidade de pontos para ver onde que eu entro, onde que eu saio. Tá? O que nós temos que fazer aqui, cara? Vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho setup, tipo de trade, tag emocional, né? Então, e lugar para o print, para referência, para você encontrar, para você ver o que foi feito, né? Então vamos fazer um aqui para dar o exemplo, né? Vamos fazer um para dar o exemplo aqui dos trades feitos, né? Vamos fazer aquele que nós fizemos junto.
nós tínhamos pego a OR de... que o rompimento deu aqui, né? Nós tínhamos feito a máxima de 158, não, a mínima de 156. E agora, hein? Porque rompeu e entrou aqui. Então a máxima foi essa. A mínima foi 161, será? Tá vendo? Porque não faz print, se lasca. Ah, por que tem que travar a linha? É trava-língua, é trava-linha, hein? Acho que foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Então, ó. Aí você para ficar bonitinho escreve aqui, né? Na verdade a gente já teria tirado o print, né? Que é o ideal. Todo dia, final do... aliás, logo que você faz a operação, antes de você mudar as linhas de lugar, você faz o print, né? É o contrário. O R tá aqui. E1 tá aqui. Aí, ó, a gente tira... A gente precisa mais ou menos desse trecho aqui, ó. Você tira o print aqui, ó. Tenta pegar a data para você ver o candle, etc e tal, qual foi, e pegar também os valores ali na coluna da direita, tá? Ou se você quiser tirar print da tela inteira também, beleza? Aí a gente consegue comentar em cima do print. Que essa foi a operação de 25,88, 6,62. Então, aí, olha só. Cria uma pastinha. Vamos aqui. Cria uma... Aqui na minha pasta Trading. Ó, prints, tá vendo? Eu tenho lá Rantec, prints. Então eu vou salvar, vou pegar lá o meu print que tá em imagens, né? Imagens, capturas de tela. Tá aqui meu print, tá vendo? Dou um Ctrl X nele e trago aqui pro print. Para minha pasta, né? Então aqui tem a data, né? Eu sei que isso daqui foi printado dia 3/12, mas ele não é necessariamente do dia 3/12, né? Ele é de ontem. Então, vamos colocar aqui print Rantec. Vou pôr M1, que é a mesa 1. Não, vou pôr mesa 1. E aí, 2/12 de 25. Para ficar organizadinho. Aí, lá na planilha, a gente coloca aqui, ó. Foi a primeira e a segunda operação de 2/12, tá vendo? Ó, aquela de 25 e a de 6. Então, na planilha a gente coloca aqui. Link, inserir link, aí você vai procurar lá Rantec, prints, print Rantec mesa 1, ok, tá aí o link. Então, na hora que eu quiser consultá-lo, ó, tá vendo? Ele vai abrir. Então vamos de novo, né? Aí fez lá o link, clicou, ele vai abrir a figura. Se você não usar o Drive e colocar o link direto dentro do seu computador, ele abre mais rápido. Então tá aí, né? Então já tem o link. E aí nós vamos fazer nossos comentários, né?
a respeito disso? Para você lembrar por que você entrou. E aí, mais para frente, a planilha vai mostrar lá na outra aba lucro por setup, qual que deu mais certo, né? E tudo isso. Então, o setup é o quê? Opening Range dinâmico, ou RD, né? Tipo de trade. Então, setup, ORD, Opening Range dinâmico, certo? O tipo de trade, primeiro trade do dia, segundo trade do dia, você pode deixar simplesmente vazio isso daqui. Vamos até tirar isso aqui, vai que inútil. E tag emocional, ansioso, concentrado, tipo focado. Né? E aí aqui você vem no comentário, você escreve aqui no comentário, conforme print, OR padrão, para não falar que é jabuticaba, né? Padrão rompida, compra no rompimento, alvo intermediário 50% de E1 e alvo final em E1. Pronto, né? Você sabe que isso deu certo. As que dão errado são importantes, porque você vai tirar o print e ver o que aconteceu ali. Mas eu não vou lembrar o que foi nessa daqui exatamente, que tem esse lozinho aqui. Eu acho que foi um freestyle, né? Sei lá, você coloca freestyle, setup, você põe freestyle, ansioso, comentário, entrada errada, cancelada antes de um prejuízo maior. Entendeu? E aí você coloca o print, eu nem sei onde está esse print aí. E assim você vai fazendo. Entendeu? Aí você consegue depois filtrar, a ORD que tá dando mais certo. Qual que é a outra? É o Opening Range padrão, só o Opening Range. Entendeu? Aliás, Opening Range Breakout. Né? Essa daqui, em vez de ORD, vamos por ORBD, Opening Range Dinâmico Opening Range Breakout. E aí você vai filtrando, né? Vai colocando os prints aqui, etc, né? E nunca deixa acumular que nem eu fiz, né? Porque eu não vou voltar aqui e fazer tudo isso. Eu vou começar a fazer daqui para frente, né? E é isso, né? E outra, tira os prints no dia, na hora que você fez, tanto o erro quanto o acerto. Porque agora para voltar e ficar caçando o que foi feito, é complicado, né? Outra coisa que seria legal colocar aqui, ó. O mercado mostrava tendência de alta, o que deu mais confiança na entrada. Aqui a gente pode até colocar aqui tendência. Simplesmente sim ou não. Sim. Aí a gente sabe, a gente consegue mensurar quantas estão sendo feitas na tendência contra a tendência. E é isso. Aí a partir do próximo, se eu não esquecer, a gente começa a fazer direitinho, né? Um a um. Vamos olhar o gráfico, como é que tá. Hoje não ia dar mesmo. Hoje não ia dar mesmo. Não ia. Eu não caio aqui, câmera. Aí. Então, pessoal, é isso. Hoje não deu. Entrei tarde. Talvez
enfim, tem hora que... Aí não é esoterismo, galera. Não tem nada a ver com o dia que eu entrei, nem com a hora que eu entrei. Tem a ver que, assim, no horário não deu jogo. Pode ser que hoje à noite dê jogo. Se eu for entrar hoje à noite, talvez eu grave para vocês verem. Não garanto. Mas mesmo que eu faça a operação, amanhã eu mostro para vocês. E não adianta desesperar. A melhor coisa do mundo foi a gente não operar hoje para não fazer bobagem. Né? Não deu certo, não vamos ficar forçando a entrada, forçando a mão. Né? Falamos um pouco da planilha. Vou tentar, eu fico falando vamos, né? Distribuindo a responsabilidade. Vou tentar. Desculpa aqui, galera, me incomoda aquele interruptor lá. Vou tentar fazer a planilha todo dia, fazer os prints bonitinho e tal, porque tem tempo, né? Não é um trade de alta frequência, tem tempo. Ah, pegou, beleza, pum. Primeira coisa, print, né? Nomeia o print, salva no lugar certo e tal, aí passa para o outro ciclo, final do dia, pega o print, lança na planilha. E, cara, é isso, né? Fazer tudo bonitinho, porque ali tá sua gestão de risco, tá você saber o controle, o que você fez. E isso é muito bom, cara. Não que seja bom dar errado, mas quando você tem tudo bonitinho que deu errado, você consegue mensurar. Bom, isso aqui tá dando errado. Por exemplo, contra a tendência, 60% a 70% do tempo tá dando errado. Então, não operamos mais ciclo contra a tendência. Entendeu? Não, meio a meio. Então, beleza, a gente consegue. Ou dá melhor. Então, vamos operar mais contra a tendência. E operar menos a favor... Tudo faz, entendeu? Mas tem que ser com dado na mão. Não adianta a gente ficar, ai meu Deus do céu, aquela coisa, porque eu ouvi o fulano falar, eu ouvi o Mel da Nonato falar, eu ouvi o Luiz Errando Frouxo falar, eu ouvi o pessoal da Vampíricos falar. Nada disso, galera. Isso tem que ser na frente da tela, você, a gente aqui testando, etc. Aí você fala, bom, deixa eu pegar aquilo que aquele maluco lá do Renato falou e vou testar eu mesmo aqui e tal. E ganhando experiência, operando pequenininho, ou operando no simulador, aquilo que fizer mais sentido para você, mas precisa fazer a planilha, precisa fazer o controle, né? Se você quiser fazer a sua própria planilha, beleza. Eu sei que eu estou prometendo muito aqui, demanda tempo para deixar ela bonitinha, certinha, que para mim, do jeito que tá, ela funciona. Mas eu não quero entregar um negócio meia boca que eu fiz nas coxas, na pressa aqui, para pelo menos ter o negócio funcionando, né? Para não sair entrando nos trades de qualquer maneira. Então é fundamental você olhar o que tá dando errado. Ah, porra, eu tô entrando muito ansioso, tem muito trade aqui, ansiedade, tem muito trade aqui, freestyle, né? E aí também, quando você dá errado e você olha no print, fala assim, pô, cara, como que será que eu tracei esse ciclo? Quantos pontos será que tem esse ciclo? Sabe? Esse canal? Qual é essa OR? Como é que tá? Foi mais jabuticaba? Não foi? O ideal também, eu não mostrei aqui, mas é você tirar o print. Tudo bem que dá para fazer, mas fica mais visível. Quer ver? A gente tirar o print, fazendo a mensuração, a medida de quantos pontos tem aquele movimento. Então, ó, vou colocar aqui para nós. Ó, a gente vamos fingir que está aqui, né? E que deu alguém aqui. Então, antes de tirar o print, você vai ali, faz a medida, que vai ficar aparecendo aqui, né? Quantidade de ponto, tudo. Aí a hora que você der o print, a tela vai travar aqui com os pontos. Aí você tira o print. Entendeu? Vamos começar a fazer isso também para entender para entender o que estava acontecendo ali, né? Aí você consegue entender, por exemplo, você toma um stop, aí você olha no print e fala, porra, mas aquela OR estava com 1.500 pontos, então estava grande demais, né? Ou estava pequena demais. Eu fui otimista demais, estava numa tendência muito forte. Eu não desconsiderei candle acima de 800 mil pontos, que o pessoal chama de Kid Bengala por aí, sabe?
tudo isso tem que estar muito alinhado. Muito alinhado. Parece bobeira. Fala, porra, fazer planilha, só quero chegar ali, clicar, ganhar meu dinheiro e ir embora. Cara, se você consegue fazer isso, ótimo. Mas, quanto mais meticuloso você for, quanto menos... e quando eu falo menos autoconfiante, é o excesso de confiança. Confiante você precisa ser, mas quanto menos excesso de confiança ter, quanto mais meticuloso você for, melhor, cara. Muito melhor, né? Porque esse é um jogo que... Não gosto de falar jogo, tá? Mas dentro desse contexto vocês vão entender. Esse é um jogo que ele é ganhado nos detalhes. Um detalhe faz você ser um trade... Um detalhe faz você ser um trader consistente ou ser um perdedor. E aí quando a gente começa a perder muito, cara, dói na nossa autoestima e a chance de você desistir é enorme. Então faz direitinho, opera pequenininho, sabe? Aceitei uma semana inteira, vou dobrar a mão, triplicar a mão. Vai devagar, meu. Opera com 0,01 contrato, faz $5 aqui, $5 ali, sabe? Meta pequenininha, meta de 1%. Então você colocou $500 na sua conta ali, meta de $5 por dia. $5 por dia, devagarzinho, entendeu? Atingiu... E aí que tá, conforme você aumenta o seu capital, a meta aumenta junto. Você está com $600, você vai ter meta de 1% vai dar $6, depois $7, e assim vai, é exponencial. Então, vai com calma, tá bom? Vai com calma, desenvolva uma planilha, tem um monte de modelo na internet, usa as inteligências artificiais aí para te ajudar. Assim que a minha estiver pronta, vai estar... Eu não tô nem com site ainda, então a hora que tiver tudo pronto, vai estar disponível. Tá bom? Agradeço demais vocês, obrigado mais uma vez aí por estar comigo nessa jornada. A gente se vê no próximo Café com Stop. Abração, pessoal, até lá! E esse foi o Café com Stop, onde o mercado abre e a gente tenta manter a sanidade, não é mesmo? E o Stop... O Stop serve para manter a gente humilde. E se hoje foi ótimo, maravilha! E se foi ruim, bom, todo trader já teve lá, não é mesmo? De tomar um belo stop para manter a humildade e a consistência. Sem perder, você jamais vai saber ganhar. E lembra, meu amigo, minha amiga, trade não é lifestyle, não é glamour, não é fusca lugar do dermê. Trade é trabalho, trabalho sério, trabalho duro, sangue, suor e lágrimas. Nunca se esqueça disso. E se você curtiu o papo sincero, sem pozinho mágico, sem print de simulador, sem Darth falso, curte, compartilhe o canal com aquele seu amigo que está querendo aprender e vem comigo nessa jornada. E amanhã tem mais, galera. Café forte, humor duvidoso e aquele sarcasmo que o mercado merece, tá certo? E esse é o Café com Stop, menos adrenalina, mais consistência e eu te vejo no próximo.